Olá! Se você clicou neste vídeo esperando que eu, como médica, fosse revelar 3 alimentos mágicos que funcionam como um interruptor para a sua ereção, eu preciso começar com uma verdade. Uma verdade que, na minha experiência, quase ninguém conta de forma clara. Para homens acima dos 60 anos, a escolha de certos alimentos leves, e principalmente o momento em que você os consome, pode sim ajudar a criar um ambiente circulatório mais favorável para a intimidade. Mas não existem milagres, o que existe é fisiologia, estratégia e consistência. O segredo não está em 3 ingredientes secretos, mas no timing e na leveza da sua última refeição do dia. Eu sou a doutora Bruna Macedo, médica urologista, formada pela Universidade de São Paulo, com doutorado e uma especialização em medicina sexual, que fiz na Alemanha. Há mais de 15 anos dedico minha prática clínica a ajudar homens, especialmente aqueles que, como você, já passaram dos 60, a entenderem que a saúde sexual masculina é um reflexo da saúde do corpo inteiro. Ela depende de um conjunto de hábitos, e hoje vamos falar sobre um detalhe que poucos valorizam: a nutrição estratégica antes de um momento íntimo. O que a maioria dos homens faz, muitas vezes sem perceber, é justamente o contrário do que a circulação precisa. Pense comigo. Você e sua parceira planejam uma noite especial. Para celebrar, vocês saem para jantar em uma cantina italiana ou pedem uma pizza caprichada em casa. Uma refeição pesada, gordurosa, rica em carboidratos refinados e açúcar. O que acontece no seu corpo? Uma enorme quantidade do seu fluxo sanguíneo, que deveria estar livre e disponível, é desviada para o estômago e para o intestino para dar conta de uma digestão lenta e complexa. É como se o seu corpo tivesse uma orquestra, e em vez de todos os músicos estarem prontos para o grande concerto, a maioria deles foi deslocada para carregar os pianos e os equipamentos pesados. O maestro, que seria o seu cérebro enviando os sinais de excitação, até tenta reger, mas os instrumentos principais não estão a postos. A estratégia que quero compartilhar com você hoje é exatamente o oposto: nutrir a sua circulação e não sobrecarregar o seu estômago. Isso pode funcionar por 3 motivos principais, que são a base da saúde vascular. Primeiro, certos alimentos fornecem a matéria-prima, como os nitratos, que o seu corpo tende a usar para produzir uma molécula essencial chamada óxido nítrico. Pense no óxido nítrico como o mensageiro químico que chega nas artérias do pênis e diz: podem relaxar, abram as comportas. Esse relaxamento permite que o sangue preencha os corpos cavernosos. É um evento puramente hidráulico, e o óxido nítrico é a chave que abre a válvula. Segundo, alguns antioxidantes, especialmente os flavonoides presentes em certas frutas e no cacau, podem ajudar a proteger o endotélio. O endotélio é a parede interna, o revestimento delicado dos seus vasos sanguíneos. Com o passar dos anos, o estresse oxidativo, que é uma espécie de ferrugem celular, pode danificar esse revestimento, tornando-o menos eficiente na produção de óxido nítrico. Os antioxidantes funcionam como uma camada protetora para essa parede. E terceiro, a ausência de uma digestão pesada e uma boa hidratação garantem que o seu sangue esteja com a viscosidade adequada e, mais importante, disponível para ir para onde precisa. Quando você está desidratado ou quando seu corpo está lutando para digerir uma feijoada, o sangue fica figurativamente mais grosso e ocupado. Manter o sistema leve e fluido garante que o fluxo sanguíneo possa responder de forma mais ágil ao estímulo sexual. É por isso que o foco não é em alimentos que garantem uma ereção, mas sim em escolhas nutricionais que apoiam a saúde vascular para a intimidade. O objetivo não é o efeito imediato de um alimento, mas sim criar, de forma consciente, as melhores condições fisiológicas possíveis para que o seu corpo responda. Então, como podemos colocar isso em prática de uma forma simples e sustentável? Eu chamo isso de empilhamento de hábitos, ou habit stack. São 3 camadas que se apoiam e que você pode começar a testar hoje mesmo. A primeira camada é incluir uma fonte de nitratos naturais na sua rotina. O que é isso na prática? Um pequeno copo, algo em torno de 150 ml, de suco de beterraba, ou um punhado generoso de folhas verdes escuras, como a rúcula, na sua última refeição leve. Por que isso pode ajudar?
Como mencionei, a beterraba e a rúcula são ricas em nitratos dietéticos. Quando você as consome, as bactérias na sua boca e as enzimas no seu corpo iniciam um processo que pode converter esses nitratos em óxido nítrico, aquele mensageiro que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Como você pode começar hoje? Se optar pelo suco de beterraba, tente tomá-lo em temperatura ambiente, cerca de 2 a 3 horas antes do momento em que você planeja ter intimidade. Isso dá tempo para o corpo fazer essa conversão. Se preferir a rúcula, pode incluí-la numa salada leve com um fio de azeite. É importante ter algumas cautelas gerais. Homens com histórico de formação de pedras de oxalato de cálcio nos rins, ou aqueles que já têm uma pressão arterial muito baixa e usam múltiplos medicamentos para controlá-la, devem ter moderação e, idealmente, conversar com seu médico. A segunda camada é adicionar uma fonte de flavonoides. O que seria isso? Um punhado de mirtilos, amoras ou outras frutas vermelhas, ou, para quem gosta, 1 a 2 quadrados de chocolate amargo, com mais de 70% de cacau. Por que isso pode ser benéfico? Os flavonoides, especialmente as antocianinas das frutas vermelhas e os flavonóis do cacau, agem de duas maneiras. Eles podem ajudar a proteger as preciosas moléculas de óxido nítrico da degradação precoce, também possuem um efeito anti-inflamatório, que contribui para a saúde do endotélio, a parede dos vasos. Como começar hoje, né? Você pode consumir essas frutas como uma sobremesa leve após a sua última refeição, ou comer os quadrados de chocolate amargo um pouco mais tarde, como um pequeno agrado. A cautela aqui é preferir sempre os chocolates com a menor quantidade de açúcar possível, para evitar picos de glicemia que são prejudiciais para a função vascular. A terceira, e talvez a mais subestimada camada, é a hidratação inteligente. O que eu quero dizer com isso? Manter-se consistentemente hidratado ao longo do dia e nas horas que antecedem o encontro, com água pura, água de coco natural ou água saborizada com algumas gotas de limão. Por que isso é tão crucial? A desidratação, mesmo que leve, tende a aumentar a viscosidade do sangue. Um sangue mais grosso tem mais dificuldade para fluir através dos pequenos e delicados vasos do pênis. Além disso, a desidratação libera hormônios de estresse que podem contrair os vasos, exatamente o oposto do que queremos. Como começar de forma inteligente? Beba pequenos goles de água ao longo das horas que antecedem o encontro. Evite a todo custo ingerir um grande volume de uma só vez logo antes, pois isso pode levar à necessidade de interromper o momento para ir ao banheiro. A constância é a chave. A cautela geral aqui é para homens que têm alguma restrição de potássio na dieta, como em certas doenças renais avançadas, que devem ter atenção com o consumo de água de coco, que é rica nesse mineral. Eu sei o que você pode estar pensando agora. Doutora, mas isso parece muito complicado? Ou eu não tenho tempo para isso. A beleza dessa estratégia é que ela não exige tempo extra. Pelo contrário, ela exige uma troca inteligente. Em vez de preparar ou pedir uma refeição pesada, você opta por um filé de peixe grelhado com legumes, ou uma omelete com salada de rúcula. A preparação é até mais rápida. Sobre o custo, eu não estou falando de superalimentos caros ou suplementos importados. Beterraba, folhas verdes, frutas da estação como amoras ou mirtilos, quando disponíveis, e um bom chocolate amargo são acessíveis e podem ser encontrados em qualquer mercado. Outra objeção comum é: eu já uso um medicamento para disfunção erétil, isso vai interferir? Essa estratégia nutricional não substitui de forma alguma o seu tratamento médico. Pense nela como uma forma de otimizar o terreno. Um corpo com a circulação favorecida, com um endotélio mais saudável e um sangue mais fluido, tende a responder melhor aos estímulos, inclusive ao estímulo do próprio medicamento. E se você já tentou algo parecido no passado e não viu resultado, peço que reconsidere um ponto. O efeito dessas escolhas é sutil e cumulativo. Não é como ligar um interruptor. A consistência, combinada com outros fatores fundamentais, como uma boa noite de sono e o gerenciamento do estresse, é o que constrói o resultado ao longo do tempo. Na minha prática, vejo como pequenas mudanças podem gerar uma nova percepção de bem-estar. Lembro-me bem do Sr. Carlos, um engenheiro aposentado de Campinas, com seus 68 anos. Ele chegou ao consultório muito frustrado,
dizendo que sentia desejo, mas que após o jantar, sua energia e disposição simplesmente desapareciam. Ele tinha o hábito de comer pratos com massas e molhos à noite. Propus um ajuste simples. Trocamos o jantar pesado por uma sopa de legumes substanciosa ou um grelhado com salada. Além disso, ele começou a tomar um pequeno copo de suco de beterraba no final da tarde. Depois de algumas semanas, ele relatou que não só se sentia com mais energia à noite, como também notou que a qualidade das suas ereções matinais, que andavam raras, pareceu melhorar gradualmente. Não foi uma mudança da noite para o dia, foi um processo. Outro caso que me marcou foi o de Roberto, de Florianópolis, com 72 anos. Ele já fazia uso de medicação para disfunção erétil, sob demanda, mas se queixava que às vezes funcionava bem e outras vezes nem tanto. Ele era um homem ativo, mas adorava doces e costumava comer sobremesas com muito açúcar após o jantar. Sugeri que ele incorporasse o hábito de comer um punhado de mirtilos ou morangos no final da tarde e, se quisesse um doce à noite, que fosse 1 ou 2 quadradinhos de chocolate bem amargo. Meses depois, ele me contou algo interessante. Ele sentiu que a resposta ao medicamento se tornou mais previsível e satisfatória. Ele não deixou de usar o remédio, mas sentia o corpo mais preparado para responder quando o usava. É muito importante que você entenda os limites e a base científica disso. A fisiologia por trás do óxido nítrico e do papel dos flavonoides na função vascular é muito bem estabelecida na ciência. Existem diversos estudos observacionais e alguns ensaios clínicos menores que sugerem o benefício de dietas ricas nestes compostos, como a dieta mediterrânea, para a saúde cardiovascular. E a saúde cardiovascular está diretamente, intrinsecamente, ligada à função erétil. A ereção é um evento vascular. No entanto, é fundamental dizer que os resultados podem variar imensamente de pessoa para pessoa. Fatores genéticos, o estado geral de saúde, outras condições médicas como diabetes e hipertensão, e o uso de outros medicamentos, tudo isso influencia. Portanto, se este conteúdo que compartilho com você é educativo, ele tem o objetivo de abrir seus olhos para possibilidades e estratégias que apoiam sua saúde como um todo, mas ele jamais substitui uma avaliação médica completa para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento individualizado para o seu caso. A jornada para uma vida sexual satisfatória após os 60 anos vai muito além do que você coloca no prato. Envolve a qualidade do seu sono, pois é durante o sono que regulamos nossos hormônios. Envolve a gestão do estresse, pois o cortisol, o hormônio do estresse, é um potente inimigo da ereção. Envolve a comunicação aberta e honesta com a sua parceira, a redução da ansiedade de desempenho. Envolve até mesmo a forma como você respira. Respirar pelo nariz, por exemplo, aumenta a produção de óxido nítrico nos seios paranasais, que depois é levado para os pulmões e para a circulação. É um sistema integrado. Então, como você poderia aplicar tudo isso de forma prática? Talvez hoje mesmo ou amanhã. Comece de forma simples. Planeje sua última refeição para ser leve. Talvez um filé de frango grelhado com uma grande salada de folhas verdes, incluindo rúcula. Cerca de 2 ou 3 horas antes de se deitar, se você não tiver contraindicações, experimente um pequeno copo de suco de beterraba. Como sobremesa, opte por um punhado de frutas vermelhas. Ao longo da tarde e início da noite, mantenha uma garrafa de água por perto e beba pequenos goles. Observe como você se sente. Não espere uma mudança mágica na primeira noite. Observe sua energia, sua disposição. Nas semanas seguintes, se você mantiver essa prática, comece a notar as sutilezas. Talvez você se sinta menos sonolento após a refeição. Talvez, como o Sr. Carlos, você note uma melhora na qualidade do sono e nas ereções matinais. É um processo de reconexão com os sinais do seu corpo. Trata-se de criar um ambiente interno que convida a circulação a funcionar de forma otimizada. É dar ao seu corpo as ferramentas certas, na hora certa, para que ele possa fazer o trabalho que sabe fazer. E antes de encerrarmos, eu preciso ser extremamente clara e direta sobre alguns pontos de segurança fundamentais. Este conselho é para homens com boa saúde geral.
É fundamental que homens que tiveram problemas cardíacos recentes, como um infarto ou angina instável, aqueles que usam medicamentos anticoagulantes ou que vivem com insuficiência renal ou hepática, conversem abertamente com seu médico cardiologista ou urologista antes de fazer qualquer mudança significativa na dieta, por mais natural que ela pareça. E, por favor, esteja atento aos sinais de alerta do seu corpo. Se em qualquer momento, durante a atividade sexual, você sentir dor no peito, falta de ar súbita ou uma tontura intensa, pare imediatamente e procure ajuda médica de emergência. Da mesma forma, uma perda súbita da capacidade de ereção que não melhora, ou qualquer alteração na sua visão após consumir um alimento novo, ou iniciar um hábito também são situações que requerem uma avaliação médica urgente. A sua segurança vem sempre em primeiro lugar. Se essa abordagem que compartilhei, focada em criar as condições ideais no seu corpo, em vez de buscar uma solução mágica, fez sentido para você, eu gostaria de pedir que você comentasse com o número 1 aqui embaixo. Se por algum motivo não ressoou com você ou pareceu algo que não se aplica à sua vida, pode comentar com o número 0. Eu gosto de ler os comentários e saber de qual cidade e estado você está me assistindo. E se você acredita que esta conversa pode ajudar um amigo ou um irmão que também está nessa fase da vida, compartilhe deste vídeo. A jornada para envelhecer com saúde, vitalidade e uma vida íntima satisfatória é construída com informação de qualidade, pequenos hábitos consistentes e, acima de tudo, gentileza e paciência consigo mesmo. Seu corpo se lembra de como responder. Às vezes, ele só precisa que você crie o ambiente certo para isso. A consistência sempre superará a intensidade. Cuide-se.